Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa é mais uma videoaula com a explicação e a correção da semana 3 do PET volume 2 de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental. Vem comigo! Pessoal, o assunto do PET dessa semana é o discurso relatado, que também pode ser chamado de discurso citado. O que é isso, né? É quando você tem, num texto narrativo, a fala do personagem. Tá? O narrador ele pode estar falando aquilo que o personagem falou através do discurso direto ou do discurso indireto. E aí a gente vai ver qual a diferença entre um e outro. Ó. Discurso relatado ocorre toda vez que o enunciador reproduz em seu próprio texto, oral ou escrito, palavras alheias, ditas de fato ou supostamente, ou assumidas por outros enunciadores em outras situações de enunciação. 1. O discurso relatado direto, que geralmente é chamado de discurso direto apenas, tá? Quase sempre chamado apenas de discurso direto, ocorre quando o enunciador quer criar a impressão de que ele reproduziu as palavras dos outros, tais como elas teriam sido ditas. Ou seja, é quando o narrador ou o enunciador ali, ele reproduz exatamente a fala da personagem, a fala da outra pessoa, exatamente como ela falou, tá? Nesse discurso direto, para que você reproduza exatamente a fala do personagem, você utiliza ali um sinal de pontuação, como por exemplo as aspas, ou travessão, para que você possa ali destacar, né, a fala da personagem do restante do texto, ok? E é muito comum também você utilizar o que a gente chama de verbos de elocução, ou verbos de sende, que são os verbos que vão indicar a fala, como disse, falou, perguntou, respondeu, indagou, outros do tipo, tá? Número 2. Discurso relatado indireto. Quase sempre é chamado apenas de discurso direto. Ocorre quando o enunciador resume as palavras alheias, integrando-as às suas próprias palavras. Nesse caso, ao narrar o acontecido, o narrador ou o enunciador ali, ele vai dizer com as palavras dele o que foi que a personagem disse. Nesse caso, não vai acontecer ali o uso de aspas, né, ou travessões para poder destacar a fala, porque ela está ali integrada ao discurso do narrador, tá? A gente tem aqui uma referência de um site para ter mais detalhes sobre os tipos de discurso, tá? E tá falando aqui num outro parágrafo sobre os contos, né, que é o assunto que a gente já vem falando nas semanas anteriores, né? E aqui a gente tem uma outra versão, uma outra história aqui, né, com Princesa e Sapo, tá? Então vamos ler aqui, porque é baseado nessa história que nós vamos fazer as atividades. Outro príncipe sapo. Era uma vez um sapo. Certo dia, quando estava sentado na sua Vitória Régia, viu uma linda princesa descansando à beira do lago. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquáticas. Perdão, ó linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Assim ela perguntou. O que posso fazer para te ajudar, sapinho? Bem, disse o sapo. Na verdade, eu não sou um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada. E esse feitiço só pode ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e lhe deu um beijo. Foi só uma brincadeira, disse o sapo. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba do sapo dos seus lindos lábios. Então tá aí uma outra versão da história da princesa e o sapo, né? Voltando ao assunto que nós estávamos tratando, do discurso direto e indireto, a gente tem nesse conto o uso do discurso direto. Quando você tem aqui os travessões, está aqui indicando que a fala das personagens, tanto do sapo quanto da princesa. Então, quando está aqui, ó, perdão, ó linda princesa, isso aqui é o que o sapo falou. E está no discurso direto porque foi exatamente isso que o sapo teria dito. Depois vem o narrador, disse ele com voz mais triste e patética, isso aqui é o narrador, tá? Que está explicando. E volta a voz do sapo. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Então, o perdão, ó linda princesa, e o será que eu poderia contar com a vossa ajuda é discurso direto. É a frase que o sapo disse, ok?
Aqui de novo, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Discurso direto representando a fala da princesa. Aqui novamente e aqui novamente, tá bom? Então, nesse texto, o discurso direto está marcado com o travessão. Vamos às questões, então. Questão número 1. O conto Outro Príncipe Sapo e seu conteúdo relatam uma divulgação científica, um fato ocorrido, um modo de fazer algo ou um fato imaginado? Obviamente é um fato imaginado. Por quê? É um texto narrativo, ou seja, está contando fatos aqui, ações, e só que ele é um texto ficcional, né? Não é um texto que conta uma história verdadeira, é um conto. Então, é a letra D, um fato imaginado, tá? 2. Podemos dizer que o humor ou a ironia dessa história encontra-se na esperteza do sapo enganar a princesa, no jeito do sapo se dirigir à princesa, no susto da princesa ao ver o sapo, na voz patética do sapo ao falar com a princesa. Aqui, o humor do texto está na esperteza do sapo. Por quê? Porque é o elemento surpresa aqui, no final da história, que causa humor para o leitor. É o sapo ter enganado a princesa com aquela história de que ele tinha sido enfeitiçado por uma bruxa, né? Então, é na letra A aqui que a gente encontra a resposta da número 2. Questão 3. Releia a passagem abaixo. Está escrito 2 vezes aqui, né? Perdão, ó linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Considerando o contexto da história, qual o significado da palavra patética? Comovente, assustada, crítica ou animada? Então, considerando o contexto. Qual é o contexto? É o fato do sapo estar tentando enganar a princesa. Então, a gente pode dizer que é uma voz comovente. Por quê? Ele, de uma forma patética, estava tentando aqui se fazer de vítima, né? Despertar ali a compaixão da princesa, a simpatia da princesa e tal. Então, é uma voz comovente, tá? Aí, aqui a gente tem os 2 exemplos aqui dos 2 tipos de discurso para a gente entender melhor como eles funcionam, né? Como eu já havia dito a vocês. Ó. Maria afirmou, abre aspas, o problema já está resolvido, fecha aspas. Isso é discurso direto. Eu estou contando que a Maria disse algo e eu ponho exatamente a frase que a Maria falou, por isso está entre aspas, tá? Lá no texto a gente viu um outro exemplo de pontuação para esse tipo de discurso, que é o travessão. Tá? Aqui a gente está vendo as aspas. Número 2. Maria afirmou que o problema já estava resolvido. Eu continuo dizendo que Maria disse algo, mas agora eu falei com as minhas palavras. Né? Esse é o discurso indireto. É quando o narrador ou o enunciador ele reproduz o discurso do outro, mas com suas próprias palavras. Nesse caso, a gente não precisa de uma pontuação que separa o discurso citado. Tá bom? Então, está explicando aqui ó, que no discurso direto, o narrador interrompe a narrativa cedendo a palavra aos personagens. Ó, a narrativa é interrompida e aí vem a fala da personagem, como acontece também lá em cima no conto da princesa e do sapo. Tá? No discurso indireto, o narrador ele é intérprete delas, ou seja, o narrador interpreta essa fala com as palavras dele. E nesse caso aparecem verbos de elocução, que são verbos como esse aqui, ó, afirmou, né? Vamos ver quais são os verbos de elocução que a gente tem lá no conto. Vamos ver se tem. Ó, disse, perguntou, disse, ok? Só. Então, esses são os verbos de elocução que foram usados no conto. Tem vários outros aí que podem ser usados, tem vários exemplos aqui nesse quadrinho, tá bom? Bom, depois pede que a gente faça aqui uma transcrição, né, do discurso direto que foi usado no conto para o indireto. Você vai reescrever o texto e tudo que for discurso citado, que está no discurso direto, você vai passar para o indireto, ou seja, vão sumir aqueles travessões e você vai ter que fazer adaptações como se o narrador estivesse contando o que foi dito. Essa aqui é uma versão possível, não quer dizer que o seu texto tem que ficar idêntico ao meu, mas o princípio é esse, tá? Você vai verificando aí as alterações que eu fiz e faça alterações semelhantes, mas não necessariamente a frase vai ficar idêntica à minha, tá? Era uma vez um sapo. Certo dia, quando estava sentado na sua vitória régia,
viu uma linda princesa descansando à beira do lago. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquáticas. Ele pediu perdão à princesa com sua voz mais triste e patética e perguntou se ele poderia contar com sua ajuda. Aqui já é o discurso indireto, tá vendo? Já fiz uma primeira alteração. Então a princesa perguntou ao sapinho o que poderia fazer para ajudá-lo. Ele disse que, na verdade, não era um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada, e que aquele feitiço só poderia ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. De novo, isso aqui tudo foi o discurso indireto que foi uma alteração que eu fiz baseado no texto. A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e lhe deu um beijo. Mas, para sua surpresa, o sapo disse que aquilo havia sido uma brincadeira. Em seguida, ele pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba de sapo dos seus lindos lábios. Então, vocês vejam aqui, façam a comparação entre os dois textos e vocês vão ver exatamente a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto, tá? Basicamente, a gente perde o travessão, os tempos verbais mudam, as referências mudam, como aquilo, né, para se referir ao passado, uma coisa que já passou, enquanto no discurso direto, como ele está falando aqui naquele momento, o verbo está no presente, as referências são mais próximas ali, tá? Seguindo, então, algumas informações aqui sobre substantivos, tá? Lembrando, né? O que é substantivo? É uma palavra que, quanto ao conteúdo, ela nomeia os seres, ações, qualidades, sensações, sentimentos, etc. Então, substantivo é a classe de palavras que dá nome, tá? Quanto à forma, ela é variável, tá? É uma palavra que pode flexionar-se para aumentativo, diminutivo, singular, plural, feminino, masculino. E quanto à sintaxe, é o núcleo das principais funções sintáticas, como o sujeito e o objeto, tá? Então, substantivo é uma palavra muito importante na frase, tá? Identifique no conto apresentado exemplos de substantivos. São vários, viu, pessoal? Mas eu coloquei alguns aqui, ó. Dia, vitória régia, plantas, cabeça, princesa, sapo, lago, perdão, voz, ajuda, beijo, bruxa, etc. Vejam aqui que você tem nome de lugar, um nome que se refere a um ser, né, no caso de princesa, sapo, há um bruxa também, né? Há uma ação como beijo, perdão, né? Voz é uma característica, é o nome de, né, não é bem um ser, mas é algo, né? Dia. Então, o substantivo nomeia tudo isso, ok? Letra B. No trecho, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Qual é o efeito de sentido criado por meio do uso do grau do substantivo? Vamos lembrar aqui, grau. Substantivo tem o grau diminutivo e aumentativo, tá? Sapinho está no diminutivo. Então, a flexão do substantivo sapo no grau diminutivo gera um sentido de carinho, afeição, gentileza, bondade e simpatia da princesa em relação ao sapo. Isso é interessante para vocês aprenderem um pouco mais sobre os sentidos possíveis que o grau dos substantivos podem ter. Não necessariamente diminutivo vai indicar tamanho pequeno e aumentativo tamanho grande sempre. O diminutivo e o aumentativo eles podem ter outros sentidos. Aqui no caso, sapinho não se refere ao tamanho do sapo, mas em relação à forma carinhosa como a princesa estava tratando ele, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.